Olá, está começando mais um ACS na TV que recebe hoje Rivaldo Santos, ouvidor público da Prefeitura de Santos. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui em nome da Associação Comercial de Santos. Olá, Júlia, para mim é um prazer enorme estar aqui na Santa Cecília, uma casa que eu conheço um pouquinho desde a época que eu trabalhava na comunicação e agora como ouvidor municipal, vamos bater um papo e falar um pouco da ouvidoria de Santos. Rivaldo, gostaríamos de saber um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória pessoal e profissional. Quem é o Rivaldo por dentro e por fora dos bastidores? Olha, Júlia, eu faço questão de falar um pouco da minha vida desde o comecinho para entender o processo, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, fui patrulheiro do Campes e fiz, depois desse período de 3 anos no Campes, trabalhei no café. Depois me aventurei como estagiário de comunicação, sem ganhar nada, uma dificuldade tremenda para quem é estagiário. Fiz um concurso público na Prefeitura de Santos em 1990, fui aprovado, em 91 assumi. Estou há 32 anos como servidor de carreira da Prefeitura de Santos. Trabalhei na assessoria da Câmara Municipal, trabalhei na Assembleia, Jornal da Tribuna, rádio, enfim, fiz de tudo um pouco. Mas eu sou servidor público com muito orgulho e com muita honra. Perfeito. E Rivaldo, em resumo, qual o objetivo da ouvidoria? Para quem está assistindo, às vezes não entende o que vocês fazem, quais são os serviços. Você pode nos contar? Sim. Júlia, a ouvidoria, ela ouve não só as pessoas, mas ela também procura entender o que está acontecendo na cidade. É um canal de comunicação. No caso de Santos, a Prefeitura tem a ouvidoria para receber todos os tipos de ocorrências, solicitações, denúncias, elogios, reivindicações. É a porta de entrada dessas demandas. Então, a ouvidoria de Santos, além de ouvir essas demandas que chegam no dia a dia, ela faz os encaminhamentos aos órgãos responsáveis, cobra a resposta e também a solução. Então, resumidamente, a ouvidoria é um canal de comunicação entre a população e o poder público. É isso. E como funciona esse processo, né? Você comentou que a pessoa entra em contato, vocês cobram também vocês encaminham para o local certo, cobram essa solução no dia a dia. Como isso funciona de fato? Olha, é bem simples, Júlia. Nós temos aqui em Santos vários canais de comunicação. Nós temos o telefone 162, a pessoa pode telefonar do 162, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Tem um atendente que faz o registro da ocorrência e automaticamente ele já recebe um protocolo com o número da ocorrência para poder fazer acompanhamento. Além disso, nós temos o sistema da ouvidoria digital, que é o www.santos.sp.gov.br/ouvidoria. Ele entra, se for cadastrado, já tem a sua senha, vai lá, digita a ocorrência, também sai a ocorrência com o número. E tem o acompanhamento. Depois que a ocorrência é registrada dentro do sistema, por telefone, aí entra o trabalho interno. A ouvidoria, com a sua equipe, faz a seleção do assunto, identifica quais são os órgãos responsáveis em resolver o problema ou dar uma resposta e faz o monitoramento. Então é isso que a ouvidoria faz. Ela recebe a ocorrência, registra e encaminha. Mas tem um diferencial, Julia. A ouvidoria de Santos, ela também procura fazer o controle para a solução do problema. Mas esse assunto depois eu falo um pouco mais. E vai ser incrível saber, viu? E o que a ouvidoria tem feito para atender às inúmeras demandas da população, né? Você contou um pouquinho do controle, comentou que existe também ali um local que vocês conseguem saber em que caminho está essa reclamação ou essa pontuação. Como que funciona essa parte desse controle para saber realmente que se foi feito aquilo que a pessoa pediu, aquela solução mesmo, se está ok? Interessante a sua pergunta, porque era o ponto que a gente tinha mais dificuldade. Por que acontecia, Júlia? A pessoa fazia o registro da ocorrência, recebia um protocolo e a ouvidoria simplesmente enviava a ocorrência. Não tinha esse controle, porque a gente pegava a resposta e repassava.
Hoje não. Hoje nós criamos um sistema de controle de qualidade. Então, toda vez que nós enviamos uma resposta, existe uma equipe que liga para o munícipe para saber se foi feito o serviço, para saber se o serviço está bem feito e, eventualmente, a gente reabre a ocorrência porque o serviço não está de boa qualidade. E nós criamos também a avaliação. Então, o munícipe, quando recebe o contato da equipe de controle, ele consegue avaliar se o serviço é bem ou mal avaliado e tem uma nota. E essa nota ranqueia a qualidade do serviço. Então, o controle que nós fazemos não é simplesmente saber se foi feito ou não, é tentar identificar se aquele serviço que é prestado pela prefeitura está bem avaliado. Se não está bem avaliado, quais são as ações necessárias para poder deixá-lo na qualidade necessária? E eu acredito que o que eu vou perguntar agora bate um pouco com isso, que é, em termos práticos, quais os resultados alcançados e o que precisa ser melhorado, né? E aí bate um pouco com a pergunta dessa parte do ranqueamento, em como vocês estão hoje também. Olha, Júlia, o melhor resultado não é o número, é a confiança. Não adianta a gente dobrar, triplicar o número de ocorrências se a pessoa não tem confiança. E eu falo sempre, a gente vai ter um serviço bem avaliado quando o cidadão tiver confiança em quem presta o serviço. Então a gente tem dentro da ouvidoria uma seguinte filosofia: a gente não tem compromisso com o erro. Se por acaso aquele serviço tem problema, vamos sentar, vamos conversar, vamos procurar a secretaria responsável, tentar encontrar uma solução, fazer uma mediação, porque aí ganha confiança. No passado, o cidadão nem recebia resposta, demorava quase um ano para receber uma resposta. Fizemos um decreto com prazo de resposta de 3 a 20 dias e hoje ele tem a resposta. Mas falta ter o quê? A solução. E a solução se faz com o quê? Com diálogo, olho no olho e verdade. Então é isso que a gente precisa procurar trabalhar. Então o resultado que eu acho que é o mais importante, respondendo a sua pergunta, é a confiança. Saber que a ouvidoria hoje, quando o cidadão procura, pelo menos vai ter um atendente buscando tentar ajudar essa pessoa. E me chamou muito a atenção essa questão que você colocou da confiança e principalmente no olho, do cuidado, porque você traz a humanização, né? E nada mais é do que cuidar de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Eu acho que a tecnologia tirou um pouco esse contato humano. Hoje você fala com o computador. Você fala com papel, você não fala com gente, aquele contato pessoal, que a pessoa ir no balcão, reclamar, falar com a pessoa, isso não existe mais, é uma gravação no computador, enfim. E acho que a ouvidoria, quando ela cria um controle de qualidade, ela telefona, e é incrível, quando a gente faz a ligação, é da ouvidoria, você quer saber se foi feito serviço, se eu gostei. Então, no começo, as pessoas ficavam surpresas, né? É estranho, né? A prefeitura querendo saber. E nós temos ainda uma equipe de rua, que nós chamamos as Marias. Nós temos pessoas que são colaboradoras da ouvidoria, né? E elas vão de porta em porta fazer pesquisa de avaliação e aí as pessoas ficam surpresas. A ouvidoria aqui na minha porta, querendo saber. Então acho que esse contato pessoal, essa humanização é que diferencia um trabalho no serviço público. Perfeito, muito obrigada pelas respostas. Agora nós vamos para um intervalo e logo voltamos para o segundo bloco.
Estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje Rivaldo Santos, ouvidor público da Prefeitura de Santos. Rivaldo, a ouvidoria assinou um termo com a Associação Comercial de Santos. Que termo é esse? O que abrange essa cooperação, essa parceria e o que o santista que está nos assistindo pode esperar? Então, Júlia, esse termo é um compromisso que o prefeito Rogério Santos fez ao determinar que todo o trabalho que é feito pela ouvidoria tem que ter a participação da sociedade. Não adianta a gente ter um trabalho interno e não tem essa contrapartida social, porque a gente fica isolado e acaba perdendo a referência da sociedade. Então, esse termo de parceria que nós assinamos com o nosso grande amigo, o Dr. Mauro Samarco, é que vai permitir que o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos, o CODESAN, possa auxiliar com sugestões, ideias, ações no trabalho da cidade. Então, às vezes, um problema que a prefeitura não consegue resolver para a sua equipe, os colaboradores, os conselhos municipais e os próprios conselhos empresariais poderão ajudar. Então, essa é a ideia, é estreitar esse contato entre a sociedade e o poder público. E o prefeito Rogério Santos, quando esteve na Associação Comercial de Santos, também lançou um plano preventivo de combate à corrupção. E como que vai funcionar esse plano? Você pode nos contar um pouquinho mais também? Esse plano é bem abrangente, Júlia. Ele envolve um código de conduta, que é um projeto de lei que foi enviado à Câmara, que prevê padrões éticos que devem ser observados pelos agentes públicos, prevê também normas de controle interno, para que a gente possa acompanhar tudo aquilo que está acontecendo, prestação de contas, transparência, enfim. Então, quando a gente fala em combate e prevenção à corrupção, a gente fala em meios de controle. O controle interno, que é feito pela equipe da prefeitura e seus funcionários públicos, e o controle social, que é feito pela população. Então, esse plano preventivo, ele prevê também a criação do cargo de auditor do controle interno, que é um cargo que vai ser exercido por um servidor de carreira, que terá uma série de garantias, que poderá fazer auditorias, relatórios, enfim. Então, o plano, ele prevê código de conduta, a criação do cargo do agente de controle interno, prevê também, são tantas coisas que eu tenho que me lembrar aqui, prevê também um projeto de integridade para que as empresas que trabalham com a prefeitura, que têm contratos acima de 9 milhões, também possam seguir essas regras, porque hoje nós temos vários trabalhos que não são feitos diretamente pela prefeitura, mas por grandes empresas. Então nós queremos que essas grandes empresas prestem serviço. Nós sabemos do caso da Lava Jato, que aconteceu no país, que deu uma grande lição na gente, em todo o país, não falo só em relação aos municípios, mas em todo o país. Então, essas leis, esses projetos, acabam fortalecendo o controle interno, social e garantindo que a prevenção à corrupção seja uma regra no poder público. E aproveitando esse assunto, o senhor pode nos explicar exatamente... Você comentou do código de conduta e ele faz parte desse plano. Sim. Também. E como que ele pode contribuir para prevenir a corrupção no setor público? E esse é um grande problema hoje? O que você pensa sobre o assunto? Eu acho que a corrupção, ela não é uma questão governamental, é uma questão humana e não está vinculada apenas a cargos públicos. Eu sempre falo que existem as pequenas corrupções e se você alimentar, ela se torna grande. Gigante. Então, quando você faz com que uma pessoa pegue um atestado médico falso para poder ter uma vantagem, ou se ele, de repente, aí paga uma caixinha para um servidor para aprovar o seu projeto, é uma pequena corrupção. Então, se você não criar padrões éticos, valores e meios de controle e de sanção, você não vai criar a mentalidade anticorrupção. Então, o que eu falo, o combate à corrupção começa com padrões éticos. O que você espera do comportamento do servidor público? E servidor público, Júlia, não é só aquele funcionário que tem um cargo público, é o agente público. E o nosso código de conduta, ele ampliou.
Antes, nosso código, na verdade, era o Estatuto do Servidor Público, só falava em servidores de carreira. Hoje não. Pessoas que exercem cargos em comissão, cargos eletivos, também estarão sujeitos a esse código. Então, a gente entende que serviço público hoje, para ser realmente valorizado, você tem que começar a mudar a mentalidade. E o Código de Conduta dará esse padrão ético. Quais são os valores que devem ser observados? O que se espera de um comportamento de um servidor público? Então, acho que mais do que você criar regras, é você criar a mentalidade. E principalmente seguir esses valores, né? Com exemplos. Não adianta você colocar no papel uma série de enunciados e na prática você não cumprir. Não adianta falar que você não pode receber caixinha, sendo que você permite que um servidor público faça esse tipo de comportamento. Então, a gente tem meios de controle, sanções claras que podem garantir punições e, ao mesmo tempo, prevenção. Se você tem regras claras, aquele agente público, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer. Agora, se você vê que de cima não se dá o exemplo, quem lá está embaixo repete o comportamento. É o que eu falo, não adianta a gente punir aquela pessoa que levou 3 sacos de areia, se você lá em cima deixou o cara levar milhões num contrato fraudulento. Então, é um processo que vai desde a ponta até o topo. Ali. Perfeito. E no caso do projeto de integridade, Rivaldo, o que muitos chamam de compliance, quais são as ferramentas existentes no projeto para garantir o controle social mais eficiente? Olha, a gente vai exigir dessas empresas que têm contratos acima de 9 milhões as mesmas regras que aplicamos à prefeitura, que tenha código de conduta, que faça a prestação de contas, que tenha transparência pública, que siga as regras de contratação. Então, ou seja, hoje, na economia moderna do mundo, muitos serviços são terceirizados. E, às vezes, essa terceirização facilita, né, esse tipo de comportamento. Porque, às vezes, terceirizou, a empresa não se pune. Não, se pune sim. Então, a gente vai exigir, existe um decreto municipal que prevê um programa de integridade. Esse programa tem uma comissão formada por servidores públicos que vão fazer o acompanhamento dos contratos. Então, em cada secretaria, nós teremos servidores devidamente nomeados, com todo amparo legal, para fazer esse acompanhamento, saber se aquele contrato está certo, saber se de repente o que foi licitado é o que foi entregue, enfim, tem uma série de situações que a gente vai poder fazer a prevenção agindo com antecipação. Então, ou seja, a gente não precisa esperar a coisa acontecer. Se você tiver dentro da base esse controle interno, com uma equipe de servidores bem qualificada... Você já consegue saber antes. Antes, porque, Júlia, às vezes as pessoas até sabem o que está acontecendo. É que não tem, às vezes, o amparo legal e, às vezes, amparo até político para isso. Mas, graças a Deus, o prefeito Rogério Santos, que é uma pessoa muito séria, corajosa, tomou a decisão de fazer essa política. Então, respeito muito, no dia do evento, agradecer o Rogério, porque o Santos é a primeira cidade do país, sem ser capital, que vai ter o cargo de auditor de controle interno. Imagina você colocar dentro da prefeitura 25 servidores concursados com toda a garantia para vasculhar tudo. Então, só alguém que preza a seriedade tem a coragem de fazer esse tipo de projeto de lei. Porque é transparência, né? Transparência e tranquilidade. Assim, acho que a melhor coisa que você tem, Júlia, você é uma jornalista, você agora casou recentemente, atua em projetos, mas nada melhor do que a gente chegar em casa, colocar com os travesseiros, dormir. Ficar tranquilo? Tranquilo. Eu acho que isso aqui não tem preço. Perfeito, muito obrigada. E agora nós vamos para o intervalo e logo, logo voltamos para o último bloco. Estamos de volta com a CS na TV, que recebe hoje Rivaldo Santos, ouvidor público da Prefeitura de Santos. Rivaldo, voltando ao nosso bate-papo, esse ano o PDR e o ODS se tornaram políticas públicas permanentes com a promulgação de emenda à lei orgânica do município. Nos explique o que é PDR e ODS e o que muda na promulgação. PDR é Programa de Participação Direta nos Resultados. É um programa criado em 2013
Este ano fará 10 anos, em abril, pelo prefeito Paulo Alexandre e que teve a continuidade pelo prefeito Rogério Santos. Em resumo, é um plano de metas. Então, quando o prefeito se elege, ele elenca as suas prioridades, fazer policlínica, fazer escola, ciclovias, enfim. O que nós fizemos? Na época do plano, que eu participei também junto com o secretário Fábio Ferraz, nós criamos um contrato de gestão. Então, todos os compromissos do plano de governo fazem parte de um contrato assinado pelo prefeito e pelo secretário. E, mediante ao cumprimento dessas metas, paga-se uma premiação em dinheiro. Em resumo, cumpriu a meta em 50%, tem uma premiação X. Então, em linhas gerais é isso, é você criar bonificação, pagamento por metas e criar indicadores. Indicadores que vão avaliar se aquele serviço é bom ou ruim. Um exemplo é mortalidade infantil. Santos reduziu a mortalidade infantil. Isso era uma meta de um PDR, estava no contrato do PDR. Isso fez com que os servidores, toda a equipe técnica, além da motivação natural, sabia que se reduzisse a mortalidade, teria uma premiação que é paga sempre ao final do contrato, que agora foi pago em fevereiro. A ODS é uma agenda mundial criada pela Unesco, com o desafio de reduzir a pobreza, as desigualdades, melhorar o meio ambiente. É uma agenda ampla que Santos faz parte. Santos, inclusive, é uma cidade pioneira, é uma cidade de referência no ODS. O meu amigo Fábio Tatsubo. Entrevistamos ele há alguns meses também aqui. Muito bom, Muito inclusive bom. Ele tem uma parceria com vocês, da CS, ele faz um trabalho competente. Nós fazemos várias parcerias justamente para que esses desafios, que são esses problemas que nós temos para resolver, sejam compartilhados com a sociedade e, em conjunto, encontrar soluções. E o que ganhou de novidade a promulgação da emenda à lei orgânica, colocando o PDR e o ODS na lei orgânica? Ou seja, independente de quem esteja como prefeito de Santos, será obrigatório o trabalho de execução do PDR e do ODS. Então, essa é a vantagem. A gente entende que PDR e ODS são programas de políticas públicas. Deixaram de ser um programa de governo de um prefeito para ser uma política pública. E nós queremos agora, daqui para frente, Júlia, fazer com que a sociedade incorpore esses programas. Eu sempre falo, não adianta o governo criar um programa se a sociedade não aderi-lo. Porque você vai ter um programa que não vai ter, de repente, vamos dizer assim, aquela alma. Porque se você criar uma meta com base em gráficos e estatísticas, às vezes não retrata a realidade. De repente você está querendo criar um novo prédio para atendimento da saúde, vamos pegar, da saúde da criança, quando na verdade está se pedindo a criação de uma unidade de saúde do idoso. Então, ou seja, você tem que estar perto da sociedade para poder compreender. Então, o nosso desafio daqui para frente, que eu acho que é isso que é o ponto principal que o Tatsubo trabalha, é aproximar, fazer com que a sociedade esteja presente nesses programas. E quando fica mais claro para a sociedade, as coisas andam até num formato melhor, né? Júlia, você é jornalista, Sim. Sabe que a nossa dificuldade maior é comunicação. Comunicação. Né? E a gente, às vezes, quer fazer uma comunicação muito técnica, muito burocrática. E não precisa, né? Não precisa. Você está falando com o povo. O que eu preciso é o seguinte, o que é PDR? É fazer o que precisa? Sim. Você vai ganhar a bonificação? Sim. Então, e o que é preciso fazer? O que é preciso fazer? Isso. É isso. Ah, melhorou ou piorou? Quais são as referências para me indicar que aquele serviço é melhor ou ruim? É queda de reclamações? É aumento de consultas? Enfim, então, você tem que criar uma linguagem simples para que as pessoas entendam. E, às vezes, o que falta na transparência é clareza. E eu sempre falo, transparência não é você despejar 50 milhões de informações no portal, tá aqui, se vira. Transparência é você fazer com que a pessoa entenda aquela informação e use aquela informação para melhorar a sua vida. Porque senão não adianta. O que eu falo? Informação é meramente um número, um dado. Conhecimento é você pegar a informação e praticá-la. Então, é esse o diferencial que se faz quando a gente tem um programa de participação. E quais são as prioridades da ouvidoria
para o PDR e o ODS nos próximos 10 anos? 10 anos... Porque vocês completaram já 10 anos também, então, né? E agora quais são os próximos? 10 anos é muito tempo, mas também é pouco, né? Se a gente considerar que os desafios são permanentes, né? Nesses 10 anos, a gente quer aumentar, o que eu falei, essa participação. A gente superou o desafio de estruturar o programa. Hoje o programa está estruturado, nós temos sistemas de acompanhamento, tem site, tem comissões de avaliação, os servidores participam muito, acompanham muito o PDR. No começo, o sindicato era contra o PDR, hoje o sindicato já começa a ver que é interessante, enfim, a premiação é muito interessante, é um dinheiro a mais no salário, enfim. Então, internamente, o PDR está bem resolvido. O que nós queremos nos próximos 10 anos é fazer com que o PDR, que é esse plano de metas, indicadores, retrate fielmente aquilo que quer a população. E de que maneira? Ouvindo, criando canais de comunicação, fortalecendo os conselhos municipais, fazendo audiências públicas. A pessoa fala, Rivaldo, você é louco, você vai abrir as portas. Eu falei assim, não é loucura. Acho que assim, a gente não tem que ter medo de ouvir as pessoas. De jeito nenhum. Pelo contrário, acho que minha experiência de ouvidores me ensinou, Júlia, que quando a gente começa a ouvir mais, a gente começa a aprender mais. A gente vai, às vezes, numa reunião com o prato pronto, né? Falando que vai ensinar a pessoa. Aí vem um cidadão lá, uma dona de casa... E ele te ensina. Ele te ensina. Você tem que ter humildade de aprender e de ouvir. Então, acho que o poder público, às vezes, precisa tirar o salto alto, tirar o paletó e a gravata, desafrouxar, sentar numa roda de conversa e ouvir. Porque ele vai aprender. E se ele aprender e colocar aquilo que ele ouviu dentro do programa... com certeza que politicamente ele vai ganhar. Então acho que isso é fazer política, é você ter a humildade de ir na base, com honestidade, ouvir e fazer aquilo acontecer. Porque não adianta você ouvir e não dar resultado. Então esse é o nosso desafio, fazer com que a realidade das ruas vire a realidade do governo. Rivaldo, que alegria essa sua última fala. A gente mostra que nós estamos indo no caminho certo. E infelizmente nós estamos terminando o nosso bate-papo, mas antes nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e que você falasse novamente dos canais da ouvidoria da Prefeitura de Santos para quem quiser entrar em contato com vocês. Olha, eu entendo que a ouvidoria ela vai começar a fazer a diferença dentro da administração pública, dentro da cidade, quando ela tiver a percepção da sua força de comunicação. Então, a ouvidoria criou vários canais de comunicação, WhatsApp, tem um canal do sistema, tem um telefone. Eu nem falei dos programas, tem os programas Amigos do Bairro, que tem uma equipe de voluntários que vai de porta em porta, tem o aluno ouvidor, que dentro da escola tem um aluno que faz o papel do ouvidor, tem a Ouvidoria Rosa, as voluntárias da Santa Casa de Santos também são agentes da ouvidoria dentro das policlínicas. Enfim, a gente tem vários programas criados que hoje são programas de referência, muitos são premiados, mas o desafio que eu tenho como servidor, que eu estou de passagem, o cargo de ouvidor é um cargo comissão. Hoje eu estou, amanhã eu volto para o meu cargo e a vida continua. Eu acho que o grande desafio da ouvidoria é fazer com que as coisas aconteçam independentemente de quem esteja no poder, independentemente da gestão, ou seja, você dá uma autonomia para o cidadão fazer aquilo acontecer. Hoje eu estou ouvidor, daqui a um mês, daqui a um ano, não sei, eu volto a ser uma pessoa como eu sou, um cidadão. Então acho que o nosso desafio, Júlia, respondendo essa pergunta, é fazer a ouvidoria humanizada. Perfeito. Muito obrigada pelas respostas. Muito obrigada por participar do programa em nome da Associação Comercial de Santos. Foi um prazer ter você aqui. Espero que volte muito mais vezes para nos ensinar e abrilhantar ainda mais nosso programa. Muito obrigada. Eu que aprendi com você, Júlia. Aqui a gente está aqui para aprender. Ninguém é dono da verdade. Eu agradeço, espero novos convites e quem sabe a gente falar de outros projetos também. Muito obrigada e nós esperamos você no próximo Acesso na TV. Tchau, tchau.